Coisa que me deixa extremamente puto aqui no nosso meio, na comunidade, na machosfera, é esse olhar para o passado como se o passado fosse maravilhoso. É a família tradicional brasileira. Puta que merda. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Propaganda e realidade são coisas diferentes. Você vive no Brasil, não é? Qual a propaganda que o Brasil tem no mundo? Rio de Janeiro, Copacabana, né? Mulheres lindíssimas, pessoas com corpos esculturais andando pela rua, praia, cervejinha gelada, pagode. O Brasil é assim. Você ouvinte aí do Nordeste, você ouvinte aí do Acre, o Brasil é Copacabana? Não é. Se você tal qual eu aqui do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é Copacabana? Não, não, não é. O Rio de Janeiro é Complexo da Maré, Jacarezinho, é Duque de Caxias. São áreas dominadas por tráfico, áreas dominadas por milícia, briga por território. É, cara, áreas onde você tem um extremo policiamento são áreas de pessoas ricas, as áreas de pessoas pobres você tem pouca polícia. Até porque o número de polícias no Rio de Janeiro é precarizado. Você tem hoje 36 mil policiais que formam o quadro de polícia, né? Se você for pegar a média que a ONU recomenda de policial por habitante, você deveria ter pelo menos 150 mil policiais aqui no Rio de Janeiro. Tá? O mínimo para o efetivo da polícia militar do Rio funcionar era de, acho que 100 mil, né? O que já é abaixo do que a ONU pede, 150 mil. Mas, perdão, o mínimo para a polícia militar funcionar era 70 mil policiais. Você tem um déficit aí de mais de 30 mil. Então as áreas mais pobres são esquecidas, enquanto as áreas mais ricas são privilegiadas. Esse é o Rio de Janeiro. Cara, Copacabana não é Copacabana. Essa Copacabana de gente loira de olho azul andando, tá, ela até existe, beleza? Eu não tô aqui pra negar isso. Mas olha pra Copacabana de verdade, posto 9, nego fumando maconha, pessoa passando ali vendendo água de coco, vendendo mate gelado. É isso, cara. É nego andando, trabalhando, brigando. Então, propaganda e realidade são coisas diferentes. Aí quando você vai ter o cara falando sobre a família tradicional brasileira, e eu sou muito puto com isso, porque, cara, eu vim de uma família tradicional brasileira. E eu converso com pessoas de idade, pessoas que podem me contar como é que as coisas eram de verdade, e não era isso daí que eles estão dizendo. Não era isso daí que eles estão dizendo. Quando eles vão pegar, eles pegam esse traço extremamente racista e elitista, porque a família tradicional brasileira é um cara branco alto, com a sua esposa branca e seus filhos branquinhos, né? No alto de Copacabana. Ricos. Essa é a família tradicional brasileira? Pelo amor de Deus, cara. Nunca foi e nunca vai ser a família tradicional brasileira. Os caras pegam esse padrão maravilhoso, todo mundo de terno, né? As mulheres de vestido. Oh, que coisa bonita. Que coisa maravilhosa. Nossa, como é lindo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é isso, cara. Não é isso. Essa fetichização de os caras andavam de terno o dia todo, querendo pagar de europeu, é um eurocentrismo que chega a ser engraçado, né? É um eurocentrismo que chega a ser engraçado. E eu tô falando isso porque eu tava vendo um canal aí, que eu não vou citar, mas bostilizando basicamente tudo que se tem a dizer aí sobre o Rio de Janeiro ser lindo. Ai, cacete. Falando sobre família tradicional brasileira. Puta que pariu. Enfim, a real família tradicional brasileira, vocês querem saber qual é? É a família tradicional brasileira onde você não tinha o estatuto da criança e do adolescente. Beleza? Nada que reservasse qualquer nível de segurança, inclusive a criança eu não sei nem se ela era vista como ser humano. Então conversa aí com quem tem 60 anos de idade, 50 anos de idade, e pergunta pra ele sobre como é que era o tratamento que o pai e a mãe dele davam. Aí você vai descobrir umas histórias interessantes sobre o pai que jogou filho em cerca, tá entendendo? Sobre pai, mãe, né? Eu ouvi essa história esses dias, que a mãe colocou a mão da criança no fogo para poder queimar, porque o arroz queimou. Olha só que crime terrível, queimou o arroz, queima a mão da criança. Coisa maravilhosa, né? Eu ouvi um fato interessante também sobre faca, né? Que uma determinada mãe aí maravilhosa gostava de bater com ponta de ferro de faca na cabeça das crianças. Sobre o pai que furou a mão a mão não, o pé da filha com ponta da faca. Olha que coisa maravilhosa. Você tá achando que é um ou dois? Era todo mundo, cara. Era todo mundo. Vou contar aqui dois casos específicos. Um é de um parente meu, que ele conta que o pai dele, né,
É, ele tava jogando bola de gude. Olha que crime terrível, ele tava jogando bola de gude. Só que bola de gude era uma coisa que o pai não queria que ele jogasse. Falou, não, hoje você não vai jogar bola de gude. O moleque tava jogando bola de gude, brincando com as crianças. Ele foi lá, pegou o sacão com as bolas de gude das crianças todas, né? Era um saco grande pra caraca, devia ter, sei lá, mais 100, 200 bolas de gude. Era um saco grande de bola de gude, né? E aquelas bolas de gude feitas de cimento. Porque, diferente do que você pode pensar, as pessoas não eram ricas no passado, tá? Era todo mundo fudido, igual é hoje. É até pior. Aí ele pegou aquele sacão e ele simplesmente bateu com aquele saco, com um montão de pedra feita de cimento seco, na cabeça do moleque, até que abriu a cabeça dele, de uma ponta a outra. E ele foi levado para o hospital, né? Aí deram os pontos e nada aconteceu. Nada aconteceu. Olha que engraçado. O mesmo cara que ele olha pra televisão e ele fica chocado, chorando com o caso da família Nardoni, o menino Enzo. Nossa, que tristeza. Cara, essa porra era normal. Normal. O cara, ele tira o cabelo, esse parente meu tira o cabelo, ele te mostra a marca de uma ponta ou outra na cabeça dele. A cabeça dele foi aberta, pô. A cabeça dele foi aberta. Tem uma tia que namorou com um cara uma vez, e o cara falou que quando ele era criança, ele esqueceu de dar descarga no banheiro, né? E sabe o que a mãe dele fez? Pegou a cabeça dele e enfiou dentro do vaso até encostar, né, nas fezes dele. Essa é a família tradicional brasileira aí, bonitona. A família tradicional brasileira é essa, sem estatuto da criança e do adolescente. Ai, mas as mulheres eram submissas. Sim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Primeiro, não existia uma lei de proteção às mulheres. E, cara, eu obviamente tenho a dizer que a Maria da Penha, ela é um problema na nossa sociedade, porque você tem diversas falsas acusações e utilização da Maria da Penha para alienação parental. Eu não tô aqui para negar isso. A gente precisa evoluir muito como sociedade a ponto de entender que, por exemplo, o ônus da culpa ele não é de quem está sendo acusado, mas de quem está acusando, né? E de trazer padrões que realmente reequilibrem a sociedade. Mas você sabe por que a mulher era submissa no passado? Porque se ela falasse uma coisa, o cara chambrava um soco na boca dela. Era por causa disso. Isso era normal, coisa comum. E aí o engraçado é que tem cara que fala, ah não, mas deveria ser assim sim. É, deveria. É porque você não tá pensando, sabe em quem? Na tua mãe. Imagina você chegar em casa e teu pai tá batendo na tua mãe, jogando tua mãe no chão, rebentando tua mãe de porrada. Isso são coisas que eu ouvi relatos, muitos relatos, inclusive, né, internos à minha própria família. Essa é a família tradicional brasileira. Ah, mas era fácil o cara ter mulheres? Sim, era fácil. Era fácil o cara ter mulher. As mulheres eram proibidas de trabalhar. Proibidas. E eu sei que você pode olhar pelo seu ângulo e ver que, ai, não, mas as coisas pioraram. Mas olha como um ser humano. Olha como um ser humano. Você gostaria de ser privado da possibilidade de você ganhar dinheiro? E eu não tô aqui falando que as elites deram liberdade para as mulheres porque, ai, eles amam as mulheres. Não, eles deram liberdade para as mulheres porque eles queriam diminuir o salário do homem, que só isso, aumentar imposto, aumentar gasto e arrecadar muito mais. É o capitalismo tal qual ele é. Não tô aqui para poder ficar passando pano para a elite, não. Né? Para os verdadeiros controladores do mundo, não. Mas olha por um segundo, cara. Não é que era mais fácil, é que era obrigado. Era que se tu chegasse com 20 anos de idade e você não fosse casada pra ter um marido pra te sustentar, teu pai ia começar a olhar torto pra você, falar, vai ficar pra titi, e te expulsava de casa. Olha que coisa legal. Olha que coisa maneira. Aí, já bati um pouco no lado da esquerda, né, do lado da direita, falando sobre os direitos das crianças que não existia, nem o direito das mulheres. Aí a esquerda vai falar, sim, porque era tudo uma pressão em cima dos homens. Vamos falar um pouquinho dos homens. Vamos falar de todos os meus tios que com 8 anos de idade já trabalhavam na lavoura. Vamos falar aqui de quase todo mundo que eu conheço que tem 60 anos hoje em dia, que quando tinha 7, 8 anos de idade já estava trabalhando em obra, carregando coisa, fazendo faxina. Homens, porque tem que trabalhar, chuta a bunda. Estudo. Não existia escola. Não existia essa ideia de deixar a criança estudar, não. Era porrada, trabalho. Ah, mas tudo bem. Ele está aprendendo o valor do trabalho. Aprendendo o valor do trabalho? Tá. O cara recebia meio salário, né? Então imagina hoje em dia um salário mínimo, a criança recebia metade, né? Até porque criança.
do sexo masculino, homem. Aí ele chegava em casa com o salarinho dele, falava, vou comprar um Max Steel. Max Steel? O salário era todo entregue na mão do pai. E aí o pai tirava ali, recebia aquele dinheiro e tirava ali umas 2, 3 moedinhas e dava pra criança. Era assim que as coisas funcionavam. O homem ele sofria um processo extremamente, né, pesado. Você tem que entender que toda pessoa que agride, por trás de toda pessoa que agride, existe uma pessoa agredida. E o moleque era, desde a tenra infância, massacrado, apanhava. Inclusive, eu tô falando de apanhar muito, mas os meninos apanhavam mais do que as meninas, tá? Que ao crescer fazia essa repetição desse ciclo de violência familiar. Os caras, eles apanhavam, eles, nossa, eram colocados para trabalhar em condições de sub-humanos às vezes. De sub-humanos. Meu pai, eu nunca contei essa história aqui pra vocês, mas meu pai, ele dentro dessa sociedade que já era maravilhosa, meu pai foi órfão, tá? Meu pai foi órfão. E meu pai, ele trabalhou quando ele era adolescente na casa de um cara por prato de comida. Trabalhou numa fazenda, ele trabalhava o dia todo, cortando cana, trabalhando em lavoura, para no final do dia poder jantar. E aí pegaram ele uma vez e tinha um cara que estava roubando galinha. E como meu pai devia ter uns 14 anos de idade, deram uma espingarda na mão do meu pai e falaram, aí, vai ficar aí dentro do galinheiro. E a gente, os caras tudo comiam, não, vou preservar minha família. A gente vai pra igreja. Se chegar aqui e tiver uma galinha a menos, você vai ser mandado embora. Eu te tiro daqui e tu vai morar na rua. Aí você, imagina você com 14 anos, tá vindo um assaltante e você é obrigado a ficar lá dentro, porque senão tu não vai ter o que comer nem onde morar. Como era maravilhoso o passado, hein? Olha que lindo a família tradicional brasileira. Que lindo, que maravilhoso. Cara, com todas as merdas, o mundo hoje é melhor do que ele era. E a família tradicional brasileira, pra mim, é um lixo. Com todo respeito. Pra mim, é um lixo. Me chamem de esquerdista se vocês quiserem, problema é de vocês. Mas eu vou ser um cara muito justo. Pra mim, você não pode cobrar uma coisa que você não dá. Essa pra mim é a visão de justiça. O cara quer cobrar que a mulher usa uma roupa como se ela estivesse nos anos 30, mas você anda de terno o dia todo? Usa uma roupa dos anos 30? Não. Então você quer cobrar. Isso é injusto. É uma construção muito realmente do machismo da sociedade. O que é ruim pra você, cara? Larga de ser idiota, larga de ser burro. É você que acaba perdendo por isso. O cara ele acha que ele tem que trabalhar para sustentar uma mulher e 8 filhos e o cara vai se colocando em situações de extremo estresse porque ele tá achando que ele tá em 1920. E cara, 1920 era uma vida de escravidão. Deixa eu lembrar uma coisa pra vocês que às vezes as pessoas elas não lembram desses anos de ouro. Cara, durante esses anos de ouro você teve Grande Recessão em 29, você teve Primeira Guerra Mundial, você teve Segunda Guerra Mundial, né? Caraca, nos anos 20, os moleques que tinham 18 anos, eles estavam na guerra, tomando gás de mostarda na cara. Teve recessão, o nego se jogando da ponte porque não tinha o que comer. Segunda Guerra Mundial, nossa, eu não preciso nem falar. Teve literalmente campos de concentração. Era todo mundo muito oprimido naquela época. E o cara hoje em dia ele quer se auto-oprimir. E ele quer oprimir os outros. E aí depois ele reclama. Quando a mulher fala, cara, você é doido? Eu não vou me vestir, me comportar como uma mulher dos anos 40 que você vai bater em mim e eu vou ficar tranquilo. E o cara fala, nossa, feminazi. E perceba, se você acha que esse discurso meu é machista, você não assistiu nenhum dos outros vídeos. Veja tudo que eu já critiquei sobre feminismo, veja tudo que eu já critiquei sobre falsas acusações, veja tudo que eu já critiquei em todo o meu histórico, leva isso em consideração. O que eu tô falando aqui é olhar o outro lado e falar pra você, cara, esse mundo imaginário, ideal, perfeito, onde tudo era lindo, maravilhoso, bonito, ele não existe. Ele nunca existiu. Pode ter existido pra 1, 2% da elite carioca rica pra caralho, tá, pode ter existido. Mas aí, se é comparar riqueza com riqueza, eu não quero ter essa vida merda aqui desses ricos.
Eu quero ter a vida do rico de hoje em dia. Que vive numa mansão gigante na Barra da Tijuca. Vamos ser sinceros. O cara quer comparar a vida de um milionário dos anos 30 com a vida de um fudido dos anos de 2023. Né? Então vamos ser justos. Se é pra comparar milionário, eu vou comparar milionário com milionário. Eu quero muito mais ser o milionário de hoje em dia. Que anda com meu jatinho, né? Dirige uma Velar. Moro numa mansão gigante na Barra da Tijuca que tem uma porta que dá pra botar 18 pessoas em cima da outra e ainda não dá a altura da porta. Não sei se eles estão construindo a casa pra gigante. Deve ser metade pra ele, metade pro ego, né? E que pode literalmente, nossa, olha que horas são, 2 horas da tarde, que hora boa pra eu poder pegar um avião e ir pra Rússia. Ir num cabaré russo e arrumar uma loira de olho azul pra pagar $5.000 a noite dela. Que coisa maravilhosa. Preferiria muito mais ser o rico de hoje em dia do que dos anos 30 ainda. Então bota a cabeça pra funcionar, cara, e começa a se desapegar dos padrões do passado. Porque o passado era uma merda. Era racismo, era, porra, homofobia pra caralho, era muito machista. E o machismo ruim pro homem também. Era uma opressão, era um. Rapaz, era dedo no. E gritaria, cara. Desapega. Desapega. OLX. Né? Desapega, cara, dessas ilusões, desse passado distópico, desse mundo distante. Olha, hoje em dia, cara, olha pra você. Olha pras coisas da vida. E desde o dia em que eu entendi o conceito de justiça, eu não posso cobrar aquilo que eu não sou, a minha vida ficou maravilhosa. É igual, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas só pra deixar aquele meu dois dedinhos de ódio a Black Pill, é igual o neguinho que fica chorando na internet porque não pega Stacy. Ah, que triste, você não pega Stacy. Oh, nossa, que fofo, né, cara? Ele não fica com uma garota bonita igual a Selena Gomez. Brother, tua cara parece a do Justin Bieber? Ah, não, não parece. Então tá sendo injusto, cara. É dois pesos e duas medidas. Você não pode cobrar uma coisa que você não é. Você tem um rosto bonito, você pode cobrar uma mulher com rosto bonito. Você tem um corpo bonito, você pode cobrar uma mulher com um corpo bonito. Você tem um bom emprego, você pode cobrar uma mulher com um bom emprego. Você é um cara que viaja, você pode cobrar uma mulher que viaja. Não é bem isso que a gente vê, né? A gente vê um monte de NPC que não faz nada, que não vai a lugar nenhum e que tem diversas cobranças pra poder fazer com as mulheres. E aí depois o cara olha pra mim e fala: Nossa, você tá sendo muito machista. Você é um Blue Pill. Tá, vai lá. Spirit Boss Pill. Spirit Boss Blue Pill. Vou mudar o nome do meu canal pra Blue Pill Boys. Se isso é ser Blue Pill, então eu sou Blue Pill. Entender que toda essa propaganda, todo esse marketing do conservadorismo é mentira. Sabe uma coisa que eu fico feliz? Eu fico feliz com o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque eu acreditei no Bolsonaro. E hoje eu consigo olhar e falar assim: Ah, entendi. Muita gente ainda não entendeu. Continua acreditando no Bolsonaro, continua. Vai achando que ele não é um hipócrita de merda, ladrão, racista e tudo isso que a mídia fala. Exageradamente em alguns pontos, sim. Mas em outros ele é mesmo. Vai, prossegue nesse caminho, achando que ele nunca roubou R$ 1. Que você vai ter uma surpresa tão engraçada. Quando você jogar fora a mentira, quando você jogar fora o lixo, quando você jogar fora a idealização, eu achar que essas famílias eram maravilhosas. Nossa, que família maravilhosa. O cara ia pra rua, enchia a porra da cara pra poder aguentar a vida miserável dele. Tinha 3, 4 famílias diferentes. A mulher sabia das traições, tinha que aceitar. Se falasse um pouquinho mais alto, o cara arrebentava ela na porrada. Pra poder compensar que ela tava sendo extremamente abusada. Ela pegava os filhos e batia nos filhos de uma maneira tirânica. E as crianças cresciam cheias de trauma, toda arregaçada, precisando de psicólogo, mas psicólogo era coisa de fresco. Nossa, olha o padrão de sociedade que eu quero. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Que coisa linda, que coisa... Nossa, que fofo. Que fofo. Rapaz, eu um dia ouvi uma senhora falando. Ela teve 15 filhos. E ela falou: Meu filho, você sabe por que eu tive tanto filho? Eu falei: Porque meu marido me batia. E eu: Mas como assim, senhora? Qual o problema? Aí ela: Meu filho, meu marido só não me batia quando eu tava grávida.
Nossa, é de chorar, mano. É de arrepiar. Para com esse negócio, cara. Essa visão fascistoide de o passado glorioso. Ele não existe. Era uma merda, tá? Era uma merda. Não no sentido político, longe de mim. Eu não sou um cara nem próximo de ser um cara de esquerda. Mas no sentido da vida eu sou um progressista, pô. Eu quero progresso, sabe por quê? Porque eu sei que o passado era uma merda. Isso não significa que eu quebre os padrões do passado, que eu queira destruir a tradição. Porque a tradição tá certa. Uma coisa que durou durante 8.000 anos está certo. Eu vou discutir que a família tradicional é uma família top, é uma família, um modelo de família tradicional correto. Ela não teria sobrevivido 2 anos se fosse 2.000 anos se fosse errado. Agora, eu quero esse modelo de mundo. Não, não quero. Eu quero ser um cara progressista, mas manter comigo a tradição, tá? E eu espero que vocês possam entender isso e entender que vocês não devem cair em narrativas, mas que vocês devem pensar. Pensa, ó. Usa essa massa cinzenta que tá na cabeça de você. Se hoje tá uma merda, será que ontem era realmente melhor? E observa, pergunta, questiona, não aceita só discurso, questiona.